Olá, amigos que acompanham o canal, amigos e amigas, claro, que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora da Série C. Falei da Série D, vou falar da Série C, que também nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, terminou a 17ª e antepenúltima rodada da primeira fase. Olha que situação. Na rodada passada, o Mirassol foi o primeiro classificado. Por quê? Porque o campeonato da Série C é diferente da A e da B, que é ida e volta pontos corridos. O campeonato da C este ano é um campeonato só com um turno, 19 rodadas, são 20 clubes, 19 rodadas. Você faz um turno, terminando esse turno, os 8 primeiros colocados se classificam para a segunda fase e os 4 últimos são rebaixados para a Série D. Este é o regulamento deste ano. Então foi a 17ª rodada que terminou nesta segunda-feira. Faltam só duas. O Mirassol se classificou antecipadamente na rodada passada e nesta antepenúltima rodada da 17ª ninguém se classificou. Continua só o Mirassol classificado. Olha que equilíbrio, gente. E olha que bela campanha do Mirassol. Mirassol classificado, faltam 7 vagas e faltam só 2 rodadas. E a briga lá embaixo também para as 4 vagas contra o rebaixamento, ainda ninguém caiu. Situação um pouco mais complicada do Brasil com 14 pontos e do Campinense com 15. Mas ainda existe uma pequena chance. Vou explicar tudinho para vocês, mas antes de mais nada vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Já gravei agora há pouquinho vídeo da Série C. Sábado eu gravei da Série B. Aqui em São Paulo eu gravei da última Bzinha, a última divisão do Campeonato Paulista. Enfim, daqui a pouco eu vou gravar também da Série A do Brasileiro. Pois bem, ative o sininho e vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. Vocês perguntam, eu respondo e a gente vai trocando essa ideia sensacional. Bom, vamos falar então dessa antepenúltima rodada, 17ª, 17 das 19. E olha, gente, muito equilíbrio. Pegar um exemplo. Vamos começar com o líder Mirassol. Perdeu na rodada. Perdeu para um time que pleiteia vaga no G8. Já esteve até no G8. Caiu muito e agora está tentando chegar, que é o Ipiranga lá de Erechim, lá do Rio Grande do Sul. O Ipiranga de Erechim ganhou do Mirassol por 2-1. O Hugo Almeida fez 1-0 para o Ipiranga. O líder e classificado Mirassol empatou com o zagueiro Rodrigo Sá de cabeça. No segundo tempo, o Jackson fez 2-1. O Ipiranga venceu e veja, o Ipiranga venceu, 12ª colocação, 22 pontos, a 3 do Remo, que é o novo integrante do G8. Então veja que a situação do Ipiranga, apesar da vitória, não é nada fácil para se classificar. Ele já esteve no G8, caiu, não conseguiu voltar e agora mesmo vencendo o líder, ele está, o Ipiranga, numa situação ali de 12º lugar. 22 pontos, 3 atrás do G8. Vai ter que acertar aí uns 6 pontos nessas duas últimas rodadas e torcer por alguns resultados aí dos times de cima tropeçando. O Mirassol com 32, classificado, líder isolado e tem um jogo a menos. O Mirassol e o Botafogo da Paraíba, que não jogaram lá em João Pessoa, porque era época de festa junina, lá em junho, e a polícia militar de lá vetou jogos na cidade. Então esse jogo vai ser quarta-feira agora, ou seja, depois da manhã, dia 3. Né? Então aí todo mundo vai ter o mesmo número de jogos, mas o Mirassol e o Botafogo da Paraíba têm um jogo a menos. Então vale a gente sempre entender essa situação. Bom, o Mirassol com 32 segue líder e o Ipiranga com 32, ele 12º colocado. Então essa é a situação de Mirassol e Ipiranga. O vice-líder é o Paysandu. O Paysandu, nesta rodada, venceu o Campinense e deixou o Campinense numa situação perigosa. O Paysandu segue na vice-liderança, fez 3-1 lá em Campina Grande. O Marlon fez 2 vezes e o Marcelinho. O Marlon marcando 2 vezes, ele assumiu a artilharia da série C de novo, com 9 gols, junto com o Alex Henrique, o Alex Henrique da Aparecidense. Então os dois têm 9 gols. O Marlon já não fazia faz tempo, tinha perdido para o Alex Henrique, agora igualou. O Marcelinho completou e o Dione fez o gol do Campinense.
Paysandu com 30 ainda pode ser alcançado pela Aparecidense, que tem 25. Ele vai a 31, são 2 jogos, certo? Então até por isso o Paysandu não pode comemorar, embora tá faltando um pontinho, tá quase classificado, mas não dá para comemorar ainda. Mas vice-liderança, campanha ótima do Papão da Curuzu. Campinense tem 15, é o 19º, o penúltimo. E o Floresta tem 19, que está fora, o primeiro fora. São 4 de diferença de 6 pontos. Muito complicado. Vai ser muito difícil o Campinense não voltar para a Série D. Lembrando que ano passado ele veio, né, da Série D para a Série C. E o atual campeão paraibano vai acabar caindo. O novo terceiro colocado, o Paysandu já era vice-líder, continua. O novo terceiro colocado é o Figueirense. Figueira vem recuperando também, vem fazendo bons jogos. Figueirense, nessa rodada, venceu mais uma e foi difícil, viu, gente? Jogando em casa, no domingo, jogando em casa, fez 3-2 no São José. O São José, naquela vitória polêmica, tinha vencido o Botafogo lá em Porto Alegre por 2-1, com um gol polêmico lá, o juiz fez uma lambança e prejudicou o Botafogo. O Zequinha ainda tá brigando por classificação. E vendeu o cara, hein? Vendeu o cara a derrota. Ele fez 1-0 com o Silas. O Figueirense acabou empatando com o Léo Arthur e virou com o Andrew. O Silas voltou a empatar o jogo. E aí o Jean Silva deu a vitória. Figueirense subiu 3 posições, hein? O time que mais subiu na rodada. Ele saiu de sexto para terceiro, 29, encaminhou bem a classificação. Matematicamente ainda não, mas encaminhou bem, 29 pontos. O São José caiu uma posição, de nono para décimo. Mas ele tem 23 contra 25 do Remo. Ou seja, está na briga. Está na briga, dá para sonhar ainda. O quarto colocado é o ABC, que era terceiro na rodada passada. Caiu uma posição, né? Caiu do terceiro para quarto, mas 28 pontos. Ele também está numa situação tranquila. O ABC que foi jogar com o Vitória, que ainda sonha. O Vitória não entrou no G8, mas ainda sonha. Foi jogar com o Vitória lá em Salvador, no Barradão, empatou 2-2. E olha, foi bom o resultado porque ele esteve sempre atrás. O Trellis, aquele que jogava no São Paulo, fez 1-0. Depois o Fábio Lima empatou. O Trellis fez 2-1. E aí o Eric Varão fez um golaço de fora da área espetacular. ABC 28 pontos, muito bem classificado, quarto colocado, tranquilo. O Vitória é o 11º, continuou na 11ª colocação, mas com 23 pontos. O Remo tem 25, é o primeiro dentro. Então o Vitória está firme na luta. Não conseguiu entrar o tempo todo. Agora está tentando chegar. Está fazendo campanha de recuperação, quem sabe. O torcedor ainda tem esperança. O quinto colocado, continua na quinta colocação, é o Botafogo da Paraíba, é o popular Belô. Ele foi jogar com o Manaus, lá em Manaus, e empatou 0-0. E olha, o Botafogo perdeu o Gustavo Coutinho. O Gustavo Coutinho tem 7 gols, estava brigando pela artilharia da competição. E por que ele perdeu? O Gustavo Coutinho estava emprestado para o Fortaleza. Fortaleza emprestou para o Botafogo. O Fortaleza pediu de volta, estava em contrato. O Botafogo devolveu e o Fortaleza já emprestou para o Sport na Série B. É aquela coisa, né? Poder financeiro e tal, perdeu seu artilheiro, o Botafogo. Bom, Botafogo continua na quinta colocação com 27 pontos e um jogo a menos. Quarta-feira, agora, diante da sua torcida, recebe o Mirassol. Esse jogo a menos. Se vencer o Mirassol, ele faz 30 e vai na vice-liderança com o Paysandu ali. Aí fica praticamente classificado. Então, é uma boa oportunidade. O Mirassol já está classificado, mas vem de derrota e é um time difícil, viu? Se eu fosse apostar entre os 4 que vão subir, eu apostaria no Mirassol. Mas claro, a gente no mata-mata, você não sabe como que fica a situação. Mas enfim, o Botafogo empatou, segue em quinto com 27 e o Manaus tem 22. Só que ele é o 13º. Ele continua no 13ª colocação. É só 3 do Remo. Só que tem muito time na sua frente. Situação do Manaus bem complicada para se classificar, mas tem chance. E quanto à esperança, você não pode desistir. O Volta Redonda continua no G8, mas ele caiu da 4ª para a 6ª posição, porque ele foi jogar com o Botafogo em Ribeirão Preto e perdeu por 2-1. Gustavo Xuxa e Felipe Souto fizeram os gols do Botafogo. O Matheus Alessandro, aos 45 do segundo tempo, descontou, mas aí já era tarde.
Volta Redonda tem 26 e o Botafogo de Ribeirão Preto tem 26. Só que nos critérios, o Volta Redonda é o sexto e o Botafogo de Ribeirão é o sétimo com 26. Então eles têm que ficar atentos, que tem uma turma aí bem próxima, né? Uma turma aí bem próxima. Mas o Botafogo era o oitavo, subiu para sétimo, e o Volta Redonda, que era o quarto, caiu para sexto. Mas estão dentro do G8, aparentemente estão tranquilos. E o novo integrante do G8 é o Remo. O Remo que venceu na rodada e venceu, olha, suadouro, venceu o Ferroviário por 2-1. O Marco Antônio tinha feito 1-0 para o Remo. O Ian, aos 35 do segundo tempo, empatou para o Ferroviário. Aí, aos 49 do segundo tempo, o Vanilson tirou o Remo do sufoco e trouxe o Remo depois de um longo tempo para o G8. O Remo agora é o oitavo com 25 pontos, os mesmos 25 da Aparecidense, mas nos critérios ele entrou no G8. Finalmente entrou, e essa derrota, o Ferroviário segue na zona do rebaixamento, né? Voltou para a zona do rebaixamento. Ele tinha saído na rodada passada, voltou. 18º com 16 pontos. Está 3 do Floresta. Está na luta ainda, mas ficou mais complicada a situação do Ferroviário. Hein? Floresta saiu nessa rodada e o Ferroviário voltou. Situação complicada. Finalizando o G8, nós vamos falar então com o Aparecidense. O Remo entrou no lugar do Aparecidense, que perdeu para o Atlético Cearense lá em Aparecida de Goiânia. Olha, o Alex Henrique, o artilheiro com 9 gols junto com o Marlon, fez o gol da Aparecidense. O Atlético Cearense com o Vanderlan 2 e Juninho Quixadá saiu da 18ª para a 17ª, segue na zona do rebaixamento, mas com os mesmos 19 do Floresta, só nos critérios. Lembra que o Atlético Cearense ficou na lanterna a maior parte da competição. E agora parece que vem começando a reagir. No momento certo, ainda está na zona do rebaixamento, mas venceu fora de casa. E um time que estava no G8 tirou a Aparecidense do G8. Olha o que não faz uma derrota, né? Eu falei para vocês, o São José perdeu, é o 10º, o Vitória empatou o 11º, o Ipiranga ganhou do líder o 12º, o Manaus que ficou no empate em casa é o 13º. Quem está ali para fugir da zona do rebaixamento é o Altos, mas perdeu para o Confiança por 1-0 lá em Aracaju. O Charles, para variar, fez o gol do Confiança. Confiança com 20 pontos continua na 15ª colocação, tentando se afastar da zona do rebaixamento, mas está fora. E o Altos, com 21 pontos, um ponto a mais, está 14º. Os dois ainda correm perigo, mas estão fora da zona do rebaixamento. E quem saiu nessa rodada da zona do rebaixamento foi o Floresta, que ganhou do Lanterninha Brasil por 2-1 lá no Ceará. Jô e o Gabriel Pérez contra fizeram os gols do Floresta, e o Gabriel Pérez, que fez o gol contra, fez o gol a favor também do Brasil. Brasil quase rebaixado. Lanterna com 14 pontos. Se ele vencer as duas, ele vai a 20. Só que o Floresta já tem 19, é o primeiro fora. O Confiança tem 20. Ficou a situação bem complicada. Floresta com essa vitória saiu da zona do rebaixamento, mas tem os mesmos 19 do Atlético Cearense. Duas equipes cearenses. Então vão ter que lutar na primeira rodada aí para ver se escapam, e evidentemente a gente vai acompanhando. Lembrando que o Marlon do Paysandu e o Alex Henrique do Aparecidense com 9 gols são os artilheiros. Quem está em segunda colocação é o Camilo com 7 do Mirassol, e era o Gustavo Coutinho, que saiu do Botafogo, já não vai jogar mais. Rapidamente vou passar para vocês a penúltima rodada dessa Série C, que vai ser agora no próximo final de semana. Então vamos lá. No sábado, Atlético Cearense e Botafogo. O Botafogo querendo se manter dentro do G8 e o Atlético Cearense precisando vencer para sair da zona do rebaixamento. Jogo importantíssimo, sábado, 3 horas da tarde. Hein? 17 horas, ABC e São José. O ABC querendo se consolidar dentro do G8 e o São José, se quer se classificar, vai ter que vencer. Jogo importante também. Mesma coisa eu falo para Ipiranga e Manaus, que vão jogar no sábado às 18 horas. Quem perder está fora. Quem vencer ainda vai sonhar na primeira rodada, na última rodada, né? 19 horas, Altos, querendo se afastar da zona do rebaixamento, contra o Paysandu, que busca sua classificação. O Paysandu venceu, se classifica, até com empate, dependendo do resultado da rodada, ele pode se classificar.
Então é uma tendência que até com empate ele se classifica. Aí no domingo, 11 da manhã, o Brasil jogando só a última cartada com Confiança. O Brasil com 14 e o Confiança tem 20. O Brasil só pode ir a 20. Então é a chance do Brasil. Se não vencer, está rebaixado. E o Confiança, se vencer, praticamente se livra da zona do rebaixamento. De voltar para a zona do rebaixamento. Né? Domingo, 15 horas, Floresta e Campinense. Quem perder aí o Floresta saiu agora da zona do rebaixamento em 19. O Campinense tem 15. Se o Campinense perder, já está rebaixado. E o Floresta vencendo, dá aquele alívio, de repente até se livra, dependendo da rodada. Domingo, 17 horas, Remo e Aparecidense. O Remo entrou no lugar da Aparecidense no G8. E agora joga em casa novamente com a Aparecidense. Se vencer, ele se livra do nono colocado e quase coloca a mão na classificação. E dependendo até da rodada, pode se classificar nessa rodada. E jogando com a sua torcida. 19 horas de domingo, Mirassol e Vitória. É a última chance do Vitória. Vai ter que vencer o líder para poder brigar na última rodada pela classificação. Se o líder ganhar, o Vitória está fora e aí fica fora do G8. 20 horas de domingo, Volta Redonda e Ferroviário. Volta Redonda querendo permanecer no G8. Ferroviário, se perder também, provavelmente cai. Jogo importantíssimo. E aí, na segunda-feira, na próxima segunda, dia 8/8, lá em João Pessoa, o Botafogo recebe o Figueirense, duelo de duas equipes que estão no G8. Quem vencer está classificado, de repente até o empate classifica os dois. E claro, na próxima segunda, novamente, eu estarei aqui, já passando quem já está classificado ao lado do Mirassol e quem já está rebaixado. Certamente teremos classificados e rebaixados na penúltima rodada, que eu venho com todos os detalhes para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!